minha gente, com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir para o altar. Essa e outras cantigas de roda são característica marcante das festas juninas realizadas em todo o país nessa época, né? As homenagens a Santo Antônio, a São João e São Pedro mobilizam a população nos dias 13, 24 e 29 de junho. Que tal conhecer mais um pouco sobre essa tradição? Vamos acompanhar numa matéria bem especial dele, Lohan Lima. A festa junina leva alegria ao povo e faz o nosso coração bater mais forte, não é mesmo? Vários são os símbolos deste período que mexe com o clima das ruas do Brasil. Dentre eles estão os Santos de Junho, que através de suas datas e tradições guiam as festividades. Santo Antônio, São Pedro e São João estão presentes na nossa cultura. Este último com direito até uma música do rei do Baião, Luiz Gonzaga. São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Fale com São José, fale lá com São José, peça pra ele me ajudar. E olha eles aqui, Santo Antônio, São João e São Pedro. Esses santos fazem parte da tradição junina. E que tal conhecermos melhor sobre a história por trás dessa cultura? Que eles são importantes para o período, disso todo mundo sabe. Mas quais os seus significados para a religião e as festas? E quem vai nos ajudar a conhecer melhor, viajar pela história e saber mais sobre essa cultura dos santos juninos é ele, historiador e que também entende muito de cultura popular, o Denison Oráculo. Já olhando aqui para os santos, é devoto de algum? Sou. Na verdade, eu prefiro dizer que sou até devoto dos três, né? Porque o período junino em si, ele traz essa magia, assim. Falando em magia, que magia é essa, hein, Denison, que faz as pessoas, assim, respirarem o ciclo junino? Claro que sem os santos não existiria. Na verdade, antes dos santos já existia uma festividade pagã, né? Aí, depois de um tempo, a igreja também trouxe esse significado da celebração dos santos e aí entrou no imaginário popular, chegou aqui no Brasil através dos jesuítas e aí, chegando aqui, ficou essa celebração para os dias específicos de cada santo desse ciclo. A gente percebe que nós vamos tomando a proporção e a noção de que estamos no início, no meio e no final do período junino, justamente através deles. E isso eles têm essa simbologia também cronológica. Exatamente, então cada um deles vai ter sua importância, sua celebração e ali pelos devotos e por quem participa do ciclo tem também seu significado, né? E vamos começar por ele, Santo Antônio. Bom, por que é que ele ficou conhecido como Santo Casamenteiro? Tem várias teorias, na verdade, né? O santo casamenteiro, ele é muito mais apropriado aqui no Brasil. E ele acabou sendo um dos santos mais populares justamente por essa tradição de ser casamenteiro. Então ele acaba tendo um apelo popular maior, né? Junto com isso, assim, ele foi um dos santos da tríade junina. Ele foi o santo mais novo do século XII. Caçula? Pode-se dizer que sim. E aí, inclusive, o santo, vamos dizer assim, recorde que a Igreja Católica reconheceu de uma maneira muito rápida depois de sua morte, né? Por alguns milagres que ele fazia. E acabou se tornando um santo muito popular. No imaginário popular, ele, como é o santo casamenteiro, também é o santo da prosperidade, do pãozinho, enfim. Ele acabou abraçando, vamos dizer assim, mais devotos, mais pessoas. É bem popular por causa disso. E muitos santos têm novenas. No caso do Santo Antônio, é trezenas. Exatamente. A celebração do dia de Santo Antônio é o dia 13, que é referente ao dia de sua morte. E não por acaso a trezena está relacionado com o dia 13. Então é como se fosse, na verdade, 13 dias de celebração antes da chegada do dia 13. Então por isso a trezena de Santo Antônio. Uma tradição também muito forte, além da pessoa acender a fogueira para Santo Antônio, é a questão do pão, né? Aqui mesmo a gente tem na Colina de Santo Antônio, na paróquia Santo Antônio, temos a distribuição desses pães que são abençoados. E as pessoas fazem fila, é realmente uma multidão. E tem aquela coisa de guardar o pão, tem toda a história de guardar na farinha para não deixar mofar, tem também de esperar que ele apure durante um ano, então tem pessoas que colocam, que seguem a risca essa tradição. Por outro lado, também é um dos santos que é mais injustiçado. Por quê? Porque o pessoal, às vezes, voltando para esse aspecto casamenteiro, o
pegam o santo e colocam ele de cabeça para baixo na água, coloca o santo na geladeira, coloca o santo virado para a parede. É um dos santos que mais sofrem assim no imaginário popular. É isso. Mas essa ideia, essa fama de casamenteiro, tem fundamento? Bom, tem duas teorias assim mais fortes. A primeira é que ele teria recebido um pedido de uma moça que não tinha dote para casar, porque naquela época era a mulher que dava o dote ao marido, né? E ela fez o pedido a Santo Antônio enviou um bilhete dizendo: entregue isso a tal comerciante. Ela foi lá, entregou, disse que esse comerciante já tinha uma dívida com Santo Antônio, e aí ele disse: o peso desse bilhete reverta em moedas de prata. Então ela foi lá, entregou, ele colocou na balança, e aí disse: vai ser fácil resolver isso, esse bilhete pesa quase nada. Só que quando foi botando as moedas, não dava o mesmo peso do bilhete, até que deu mais ou menos 400 moedas de prata, que foi o dote dado a ela. Claro que essa existe muito do imaginário popular aí, né? Já a parte religiosa diz que ele era um conselheiro das pessoas que queriam casar, que tinham seus namorados. Então ele tem esse lado aí um pouco mais, vamos dizer assim, ligado à situação mais real, né? Vamos dizer assim. Já a outra faz parte do imaginário e tem toda uma magia por trás, porque o conto ele em si traz a sua beleza também. Seja pelo peso do bilhete na balança ou pelo seu aspecto conselheiro, ele é conhecido como casamenteiro. Casamenteiro, provisor também, que para quem tá precisando, os pobres, enfim, ele tem outros epítetos também, mas ficou conhecido mesmo como santo casamenteiro. Bom, agora a gente vai aqui para um santo que é, digamos, o mais conhecido e o mais festejado também desse período, que é ele, São João. Por que ele é o mais famoso e que leva muitas vezes o nome até da festa? A festa de São João não, né? É engraçado que um aspecto muito importante aqui, São João, que ele é conhecido como São João Batista, né? São João foi parente direto de Jesus. E ele, em alguns momentos, era confundido lá na sua cidade como o próprio Messias, porque ele era o arauto, era quem anunciava a vinda de Jesus. E depois de um tempo, ele foi o próprio que batizou Jesus, por isso o nome Batista, que está relacionado ao batismo, exatamente, e no imaginário popular acabou sendo o santo mesmo ali, voltado à celebração maior. Não por acaso, porque também tem a questão da fogueira. Sim. E embora a fogueira, a gente saiba que antes mesmo do período cristão, ela já era utilizada, mas através do anúncio que a mãe de João Batista fez para Maria, ela colocou a fogueira dizendo: nasceu São João. Então acabou trazendo essa característica, a Igreja Católica trouxe essa característica também, e aí ficou associado. Por mais que as festas juninas já trouxessem a fogueira, acabou fazendo essa correlação da história, né, da história de São João Batista com a prática que já havia. Bom, e as fogueiras se popularizaram, e parece que assim, o lado religioso e também o lado festivo andam juntinhos. Andam juntos. E além disso, tem o clima, né? Que no Nordeste a gente tem esse clima um pouquinho mais fresco, mais frio. E aí a fogueira também serve para aquecer as pessoas ali e vamos aproveitar ela e assar um milhinho, uma coisinha. Então também aquela celebração que junta muita gente ao redor da fogueira, a brincadeira da fogueira, que é tão celebrada e tão cantada assim, né? Então acabou virando um símbolo mesmo nordestino. Enison, e essa questão também sobre a comemoração um dia antes do Dia do Santo, tem alguma razão? Na verdade, isso não acontece só nos festejos juninos, né? Mas é como se a gente tivesse prolongado um pouquinho mais a festa. Começa ela antes e depois vai pro dia real. Isso acontece também o fim de ano, a gente celebra ele um pouquinho antes da Páscoa, o Natal. Então é muito comum para que eu diria que era para prolongar mais um pouquinho a celebração. Bom, e aqui também tem um santo que é bastante conhecido, ele que chega ali, digamos, como diria o meu avô, no rabo da gata de junho, lá no final, que é o São Pedro. São Pedro ali, ele chega para fechar com chave de ouro, ele que tem a chave, né? Exatamente, o chaveiro. E aí eu faria uma associação também como o chuveiro, né? Que no Nordeste a gente tem essa coisa muito forte de que quer pedir chuva, se pede a São Pedro. Então São Pedro chega ali no finalzinho, na verdade a data dele é a data já do dia 29, né? E já no final do mês é quem fecha os festejos juninos. Importante dizer que essa data é registrada como uma data de morte dele. E uma coisa também importante é que no dia 24, que é celebrado São João, é a data do nascimento dele, né? Mas
mas os demais santos, Santo Antônio e São Pedro, são santos que são celebrados no dia de sua morte. Então tem também todo um imaginário. São Pedro foi pescador, então ele também é devotado por muitos pescadores. Mas aqui no Nordeste o forte mesmo está como guardião do céu, das chaves, e como provedor das chuvas, né? Então quem quer uma boa safra, uma colheita, faz a oração antes a São Pedro. Tem São José. São José em março, né? Exatamente, que aí planta o milho ali e depois vai rezar para São Pedro para que ele mande chuva para colher o milho mais tarde. Tem uma tradição muito bacana que a gente vê em março e acompanhando sempre os mais antigos dizendo, né? Bom, se chover no dia de São José, o inverno vai ser bom. E que a safra vai ser boa também. Ah, que coisa boa. Bom, e pra gente finalizar esse bate-papo junino, qual é o recado que você manda para todo mundo aqui que também curte e também cultua, né, esses santos desse período tão importante para o Nordeste? É tão bom a gente estar aquecido, né? Tá com esse calor da fogueira no nosso coração, mas é também importante a gente saber da história, do que está por trás disso, para não ficar algo meio que desconectado do que acontece, né? Então, tanto a questão da tradição da colheita também, que é a celebração da colheita. Então, esses nossos símbolos, eles, quando a gente conhece, a gente consegue pelo menos dar mais valor e ter vamos dizer assim, um porquê, né, daquilo dali ser celebrado. Então, viva Santo Antônio! Viva! Viva São João! Viva! Viva São Pedro! Viva! Olha aí, você em dia entretenimento e também informação. Muito bacana saber detalhes dessa tradição que é tão popular aqui na nossa região, não é? Bacana essa matéria, parabéns a todos os envolvidos, viu? Aqui é cultura, gente.